Senhor me dê graça agora. Tudo isso, tenho poucas páginas. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante. Amém? Abre aí comigo então a palavra do Senhor em João, capítulo 1, versículo 5. João, capítulo 1, versículo 5. Se você abriu, gostaria de ler com você. Acompanhe a leitura. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz resplandece sobre as trevas. As trevas não podem vencer a luz. O tema da mensagem de hoje é um tema muito forte na Reforma. Está escrito lá no muro lá dos reformadores, ali na Suíça, desculpa. Bem lá no Genebra. Post tenebras lux. É assim que fala, mano? Post tenebras lux. Tenebras, né? Porque não tem um acento, é tenebras lux. Depois das trevas, luz. Depois do escuro, depois do breu, depois da perdição, depois de não saber para onde estávamos indo, veio a luz. E a luz ilumina toda a casa. E aí você tem direção para andar. Semanas atrás eu fiz uma pergunta, eu vou correr, irmãos, que eu tenho bastante coisa aqui para falar. Eu fiz uma pergunta para os meus filhos em casa, e eu gostaria de fazer essa pergunta para começar aqui a discorrer aqui o que eu quero falar com os irmãos hoje. Perguntei para os meus filhos: se Deus inventou o mal, foi Deus que criou o mal? Quem acha que Deus criou o mal? Alguém acha que Deus criou o mal? Levanta a mão. Então todos aqui têm a plena certeza que Deus não criou o mal. Se Deus não criou o mal, o diabo criou o mal? O que vocês acham? Irmãos, o mal nada mais é do que a ausência de Deus. Onde Deus não está, ali há o mal, porque Deus não está. E não é diferente das trevas e da luz. Um dos significados aqui de trevas, eu coloquei aqui, ó. As trevas nada mais é do que a ausência de luz. Trevas é escuridão. É escuridão total, falta de orientação e perdição. Quem anda em trevas anda sem direção, pois não tem uma fonte de luz para se guiar. Então, estar em trevas é estar sem direção de vida, é estar como cego, é estar sem saber para onde vai. Quem aceita Cristo anda na luz e passa a refletir essa luz. Por isso a importância do nosso testemunho para iluminar este mundo tão sombrio. Você está na luz? Você está na luz? Não há como unir a luz com as trevas. A simples presença da luz dissipa as trevas. Nenhuma escuridão é capaz de resistir à luz. Quando colocamos
nossas trevas na maravilhosa luz de Cristo, toda a escuridão é aniquilada e assim podemos caminhar em retidão. Eu quero falar aqui hoje sobre o império das trevas, que foi o império humano, porque o homem é mau, o homem sem Cristo, ele só faz atrocidades, ele só caminha para agradar as suas corrupciências e a sua carne e a sua sexualidade. O homem mau anda em trevas e vai por um precipício, vai de buraco a buraco, contra ou versus o reino de Deus, porque aonde Deus está, o mal tem que sair. E aí, por isso eu quero falar sobre trevas e luz hoje. Quero falar sobre quando a luz chega, as trevas tem que ir embora. Quando nós vemos a luz, olha esse sol, essa luz maravilhosa que Deus fez, e é lindo. A Bíblia diz que nós não devemos ser os que caminham na noite, mas sim o do dia. E de dia você anda melhor. Eu prefiro dirigir de dia. Eu não gosto de dirigir à noite. Se precisar, ok. Mas de dia, irmãos, você vê as coisas lindas, vê a natureza, vê a criação de Deus maravilhosa. E à noite você vê o universo, vê lá. Mas é mais legal e mais gostoso viajar de dia. E a primeira vez que nós vemos a manifestação de trevas e luz está em Gênesis, relembrando a estação da criação. Eu quero ler com você Gênesis 1, do 1 ao 5. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí no versículo seguinte disse Deus: e haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre luz e trevas. Chamou a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Veja bem, irmãos, que aqui na criação, de versículo de 1 a 5, ele diz que ele fez luz mesmo sem criar o astro Sol. O Sol ainda não estava aqui. E já tinha acontecido o primeiro dia, a primeira noite, e o primeiro dia e o fim do primeiro dia, sem ainda Deus ter criado o Sol. E aqui a palavra trevas fala de um vazio tremendo. Aqui os estudiosos dizem que aqui Deus ele criou tanto o espaço, a matéria e o tempo. Tudo propício para a criação, tudo para ele pegar dessas matérias e fazer todas as outras. Então, quando fala de trevas, aqui fala de um buraco vazio, de um breu, de um espaço tão grande, só que no escuro. Era um espaço. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Salmo 107, versículo 10, diz assim: os que se assentam nas trevas e na sombra da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhe abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele livrou das suas tribulações, tirou das trevas, das sombras da morte, e despedaçou as cadeias. A luz veio, irmãos. A luz tirou as correntes que nos travavam. Obrigada, Senhor. Irmãos, eu quero fazer um breve resumo aqui e lembrar que
as trevas veio porque o homem se rebelou contra Deus. Quando Adão pecou, juntamente com sua mulher, que ele era responsável, as trevas, eles perderam a luz e eles caminharam em trevas. Mas Deus tinha ali, desde ali, um plano de redenção e de salvação. E você sabe quem é a luz. Mas eu quero caminhar aqui dando uma história sobre os líderes. Os líderes, porque eles quem corrompem, eles são corrompidos e corrompem as pessoas. E foi assim a história da igreja. A começar do líder, primeiro líder que a palavra do Senhor coloca aqui pra gente, não sei se eu já falei, vocês conhecem, é Nimrod. Nimrod é bisneto de Noé. E a Bíblia relata que ele era um homem poderoso na terra. E o que as pessoas querem hoje em dia, irmãos? Poder. E o poder cega. O poder, ele faz com que as pessoas lutem só pelo poder e não se preocupem com as pessoas. A importância dele é ser reconhecido, serem lembrados, e ele teve uma grande ideia. Vamos fazer uma torre, para quê? Para que nós sejamos célebres, para que nós sejamos lembrados. Irmãos, trevas! Nós homens temos trevas no nosso coração, e nós fazemos muitas das vezes as coisas boas somente para isso. Nos levantamos como líderes, Dona Odete, para sermos marcados, para sermos lembrados. Isso são as trevas do nosso coração se alastrando, como ali aconteceu na vida de Nimrod. E o Senhor teve que descer e falar assim: vamos confundi-los, vamos espalhá-los, porque senão tudo que eles quiserem fazer farão, só que não para a minha glória, para a glória deles mesmos. E a luz que tem que brilhar, qual que é, irmãos? É a luz de Jesus. Eu não vou ler, irmãos, porque senão vai ficar muito longo. Depois o Senhor teve que escolher um povo. E ele escolheu um homem, ainda chamado Abrão. Um homem para ser o povo dele. E depois de Abrão ter seu nome trocado para Abraão, teve um filho, o filho da promessa. E depois Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E a história nos conta que o primogênito que tinha o direito da herança, da bênção do pai, vendeu por um simples prato de lentilha. E aí o mais novo, que era mais astuto e esperto, ficou com a bênção. E resumindo a história, irmãos, Jacó se transformou em Israel e teve 12 filhos. E o filho mais queridinho dele, que se chamava... Estão comigo? José, outro líder. Outro líder que teve que passar sobre uma peneira muito forte, mas que chegou ao governo do Egito, e acima dele somente Faraó. Irmãos, vou fazer um breve resumo para chegar onde eu quero. Depois de ser vendido, de passar por tantas coisas, o povo, ele salvou o povo. O povo que estava sujeito à fome, algum governador temente. A primeira imagem de Jesus em José era uma sombra de Jesus. Ele salvou o seu povo. Ele trouxe o seu povo para perto dele, para ali o Egito. E Faraó assim o aceitou e o povo se multiplicou. E multiplicou de uma forma que eles ficaram com medo. Os egípcios ficaram com medo. E aí eles escravizaram o povo de Deus. Irmãos, a história conta que eles ficaram 400 anos escravizados. Depois da morte de José,
esqueceram do povo e teve que levantar um novo líder. Como um Kairos, como Atos diz, o livro de Atos diz, no tempo de Deus, no tempo Kairos, levanta-se Moisés. E Moisés também, depois de passar por processos na vida, ele salva o povo. E ele leva o povo para o deserto, para o povo que assim ficaram 400 anos esquecendo de Deus e vivendo uma vida promissa, uma vida de escuridão, uma vida de trevas. Eles vão para o deserto para começar a ver a luz. E ele passa ali 40 anos no deserto, conhecendo a Deus, e ali Deus apresentando os seus mandamentos para o povo, para que haja luz. Para que haja luz no entendimento, para que eles entendam porque a luz precisava vir, porque que a luz precisava vir ao mundo. E no final, Moisés ainda não entra na terra prometida, mas ele levanta líderes com fé e esperança que viram coisas que ninguém viu. Levanta Josué e Caleb, que entram sobre a terra, que mana leite e mel, conduzindo o povo para a luz, que era a promessa do Senhor, para viverem numa terra prometida. Houve luz por um tempo, mas o povo precisava sempre de líderes. Irmãos, presta atenção como é importante líderes. Porque depois de tudo isso, e Josué ali com Caleb, que levou o povo à terra prometida, eles começaram a morar naquele lugar, começaram a crescer novamente, a apropriarem naquele lugar. O Senhor precisou levantar juízes para que governasse. E é interessante ver na vida dos juízes, eu aqui anotei a vida dos juízes, no meio dele tem Gideão, tem Sansão, e o último deles, Samuel. Mas aí, se você ler o livro de Juízes, você vai entender que quando levantava um juiz bom, o povo prosperava. Quando levantava um juiz mau, o povo gemia, o povo sofria. Por isso que a palavra de Deus diz que quando um justo governa, o povo se alegra. Juiz bom, povo feliz. Juiz mau, povo triste. E o povo não satisfeito, irmãos, eu quero que você fique comigo aí, eu vou. Não ficaram satisfeitos com os juízes. O que eles fizeram? Pediram um rei. Assim, não, esse juiz aí não tá legal não. Dá pra você levantar um rei para nós? Porque eles ficaram com inveja do povo inimigo, do povo que não era do Senhor, e falaram assim, eu quero um rei igual eles. Aí eu quero ler essa passagem aqui, de 1 Samuel, coloca na NVT, por favor, é de 8:5, diz assim: eles disseram, olhem, o Senhor está idoso, dizendo a Samuel, e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as nações. Samuel não gostou de que lhe tivesse pedido um rei e buscou orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu, faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam, e não a vocês. Não a você. Eles me rejeitam como seu rei, desde que tirei do Egito até hoje. Eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirtam-os solenemente a respeito de como o rei os governará. Veja bem, irmãos, no decorrer desde que eles chegaram na terra prometida, eles foram se afastando de Deus, eles foram se afastando da luz e foram vivendo cada vez mais escuridão. E aí ao ponto de rejeitarem a Deus e quererem exatamente o que o mundo vivia. E aí Deus ouviu. Mas vocês vão ver.
Presta atenção no que vocês estão me pedindo. Lembre eles como governa o homem. Como disse Davi quando caiu ali e falou assim: eu prefiro cair na mão de Deus, não cair na mão dos homens. Os homens são maus. Não adianta olharmos para o homem e ter esperança, porque a Bíblia diz que é maldito o homem que confia no outro homem. Porque não é que a gente, eu vou trair. Não, você é mau. E se você deixar, o mal te entra tanto dentro de você que você se perde. Escuridão. 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 Deus levantou Saul. Saul bonitão. Aparentemente um cara forte, guerreiro. Foi capacitado por Deus, porque dele mesmo ele não conseguia. Recebeu o Espírito Santo. Só que, com o tempo, Saul também se afastou e se orgulhou tanto de estar no poder que não admitiu e desobedeceu a Deus e foi rejeitado. Então Deus levanta um outro rei. E agora um rei segundo seu coração. Davi, mais uma sombra de Jesus. Um homem que tinha o temor, como lemos no começo aqui, pecava, mas reconhecia que necessitava da misericórdia de Deus, que não poderia viver um minuto sequer sem o Espírito Santo, senão ele não tinha condição de viver na escuridão. Não dá para viver no escuro, irmão. Não dá para viver no escuro, irmãs. Só dá para viver se tiver luz. Davi entendia isso. E aí Davi não conseguiu fazer o que ele queria, porque ele queria fazer um tempo para Deus. Mas ele levantou sim o seu filho, que no começo foi o cara, Salomão. Salomão fez o tempo de Deus. Deus falou com ele 2 vezes. Só que, mais uma vez, a escuridão tomou conta do coração de Salomão. E ele, irmãos, por causa de mulheres. Diga, mulheres. Homens. Nós temos cada história de homens que andaram tão temerosos da vida inteira e no final da vida largam sua esposa, um pastor e casa com uma novinha, irmãos. Porque deixou as trevas entrar no seu coração, deixou a consciência, a sua carne falar mais alto. Vigia, irmãos, vigia o tempo inteiro. Não deixa a treva te pegar. Não deixa a treva te pegar. Salomão se perdeu no fim. Salomão trouxe tantas mulheres e tantos deuses para dentro da casa do Senhor que os seus filhos se espalharam e o reino foi dividido. Mas prevaleceu 2, porque pela promessa que Deus tinha feito a Davi. Irmãos, eu sei que os homens de Deus foram exilados, foram presos pela desobediência, foram afastados de Deus e tiveram que sofrer porque eles deixaram de guardar o sábado do Senhor e deixaram de consagrar a terra. E aí tiveram que ficar 70 anos de castigo. E nesse tempo o Senhor levantou um monte de profeta para falar com o povo. Tanto no pré-exílio, avisando como durante o exílio e depois do exílio. Sempre teve homens de Deus falando ao coração das pessoas para que eles se voltassem para Deus e olhassem para a luz e parassem de olhar para as trevas. Parem de olhar para as trevas. E se nós enxergarmos isso e vemos isso, nós vemos ciclos. Igual como aconteceu com os juízes, aconteceu com os reis. Enquanto o rei era bom, o povo se alegrava. Enquanto o rei era ruim, o povo chorava. Se afastavam de Deus. Quando entrava um rei lá e ele falava assim, derriba os deuses, limpa a casa do Senhor. Prosperavam. Mas quando levantava um rei que não lembrava de Deus, o povo sofria. Quero ler esse aqui, quando fala do exílio da Babilônica. 2 Crônicas 36, 17 ao 21, na NVT ainda, Jim, por favor. É a Bruna, desculpa. Em
Então o Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles. Veja bem, o Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles. Os babilônicos mataram os jovens e foram atrás deles até dentro do santuário. Não tiveram piedade nem dos rapazes e nem das moças, e nem dos idosos e nem dos doentes. Deus entregou todos na mão do rei. Ele levou para a Babilônia todos os utensílios, grandes e pequenos, do templo de Deus e todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio do rei e dos seus oficiais. Seu exército queimou o templo de Deus e derrubou os muros de Jerusalém e queimou todos os palácios e destruiu tudo que era de valor. Os poucos habitantes que sobreviveram foram levados para o exílio na Babilônia e se tornaram servos do rei e dos seus filhos, até o reino da Pérsia conquistou o poder. Cumpriu-se desse modo a mensagem do Senhor transmitida por Jeremias. A terra finalmente descansou seu descanso sabático e permaneceu desolada até que se completaram 70 anos, conforme o profeta havia anunciado. Irmãos, então Deus teve que levantar Esdras e Neemias, líderes segundo o coração, líderes que não se curvaram a trevas, mas que observou a palavra do Senhor. Eles foram ler. A Esdras era um escriba, então ele leu. E Neemias, o copeiro, teve o favor do rei. E ele reconstruiu os muros e levou o povo de novo para lá. Líderes que observavam a palavra. Nós precisamos ser líderes que observam a palavra do Senhor. Vou correr, irmãos. 400 anos depois, porque quando terminou isso, o pessoal fala, os estudiosos falam que a Bíblia tem uma página em branco de Malaquias para Mateus, e falam que é 400 anos de silêncio, de pura escuridão, trevas total. Mas veja a profecia do profeta Isaías, que diz assim na RA 9, Isaías 9, 6 ao 7, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante ao juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Jesus veio ao mundo. Filipenses 2, versículos 6 a 11. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus veio ao mundo, irmãos. A luz veio. Depois de uma escuridão tremenda, há esperança para o perdido. Mesmo que esteja lá cortado, há esperança para nós. E ele disse:
Eu sou o pão da vida, vocês não vão ter mais fome. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas sim na luz da vida. Jesus disse, eu sou a porta, e se alguém entrar em mim será salvo. Entrará e haverá pastagem, não vai haver necessidade. O Senhor disse, eu sou a ressurreição e a vida, que mesmo que você perca essa vida material, você terá a vida eterna. Ele disse, eu sou a videira e vocês os ramos, e meu pai é o agricultor. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo está na mão da luz, e ele faz o que lhe apraz. Jesus veio, irmãos. Eu preciso correr. Discipulou 12 homens, o maior líder. Agora não é mais sombra, é o verdadeiro eu sou. O grande eu sou estava na terra. Ele, Deus, pisou e foi homem. E ele falou assim, olha, é o seguinte, eu vim aqui, vim recuperar vocês, mas eu vim treinar homens para continuar a minha obra. E vocês podem fazer essas obras que vocês venham fazer, e ainda, obras maiores. E aí ele levantou 12. Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Judas, que depois foi Matias, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Orfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu, Simão, Zelote, Pedro, Tiago, João, André e Felipe. 12 homens. E treinou. E ensinou. E falou para eles, é assim que faz. Vem cá, repreendeu, incentivou, fez passar por lutas, fez grandes milagres, e eles viram tudo isso. Mas ele falou assim, presta atenção. Vocês só vão fazer quando eu subir, porque é necessário que eu suba. Porque se eu não subir, o Espírito Santo não vai descer. E quando ele descer, vocês vão ver o poder que vocês vão ter. A comparado do que olha para João. João é o cara, hein? Veja bem o que ele fez. De homens não tem grande maior que ele. Mas vocês, no poder do Espírito, farão obras tão maiores que ele. Vocês estão comigo? A importância da luz. A importância da luz em nós. Irmãos, e esses homens, quando Jesus subiu, eles começaram a fazer revolução. Eu posso dizer que ali houve a primeira reforma de todas as coisas. Jesus veio e falou assim, agora, bagunça esse mundo aí, transtorna, mostra para eles o que é o reino dos céus na terra. Olha aí! E eles começaram a fazer, irmãos. Líderes segundo o coração de Deus, cheio de luz dentro deles. Que a própria sombra onde eles passavam, as pessoas eram curadas. Só que as trevas estavam lá ainda, irmãos. As trevas estavam tão grandes, e quanto mais levantavam os homens de Deus, mais eles olhavam com o olho, peraí, a gente tem que abafar esses caras aí. E quanto mais eles faziam isso, mais a igreja crescia. Enfim, irmãos, eu quero resumir aqui, que eu não posso contar toda a história. Teve um incêndio em Roma, e colocaram a culpa nos crentes. E começaram a perseguir, e Paulo foi o cara que foi condenado a isso. Ele recebeu essa honra de ser o culpado. Irmãos, e os nossos apóstolos foram mortos, todos eles. O único que não morreu foi João, que morreu de velhice, o amado João. E ele escreveu a carta de Apocalipse. Irmãos, e isso se passou. E levantaram homens piedosos, pós-apóstolos. E eu quero citar algum nome deles. Nesse tempo, irmãos, Constantino viu que perseguir os crentes era uma coisa meio difícil. Ele falou assim, então eu acho que é melhor unir, melhor trazer eles para perto da gente. E aí ele fez uma reunião. O próprio Constantino, ele promoveu a reunião, ele dirigiu a reunião e trouxe os clérigos, os padres da época, os que
E ele falou assim, ó, o seguinte: igreja e Estado precisam andar junto. E ele convenceu os líderes da igreja da época a participar, irmãos. E não no comando do Espírito, mas no comando de um governo que queria benefícios para com isso. Irmãos, a história conta que no começo era o rei que mandava, era o rei isso, era o rei aquilo, e depois a igreja começou a tomar as rédeas. E a igreja começou a ditar, e disse assim, ó, eu cuido da salvação de vocês e vocês cuidam do Estado, mas nós que determinamos, nós que ungimos os reis, e tem que passar tudo por nosso crivo aqui. E aí colocaram leis para matar todos aqueles que iam contra, usando o próprio poder do governo, para matar aqueles que iam contra a igreja, os hereges, como eram chamados. E aí começou a perseguição daqueles que ainda não tinham luz, porque agora o governo e a igreja tinham se tornado um, e eles tinham escondido a verdade que Jesus veio trazer. Era só deles agora. Eles não abriam, só os padres e os cardeais. Os padres acho que não podiam ainda. Os cardeais e os arcebispos que podiam ter acesso à Bíblia, que era em latim. E os irmãos já conhecem essa história. E eles esconderam a verdade. E aqueles que estudavam, que aprendiam, que viam a luz no meio das trevas, que se levantavam contra a igreja, eram perseguidos e mortos. E agora eu quero citar o nome de Aristides, Teófilo de Antioquia, um dos mais famosos. E os escritores acreditam que depois de Paulo ele é o maior. Agostinho, Hipona, Tertuliano, Orígenes, Justino, Eusébio de Cesareia, João Crisóstomo, Ambrósio, Lactâncio, Gregório de Nissa e Boêncio. Esses foram os pais da igreja que sofreram, mas se manteram. Eu quero só falar de algum, rapidinho, só citar o nome de dois aqui só. Por exemplo, o Clemente de Roma, que pela igreja católica era o primeiro papa. Esse Clemente de Roma foi batizado por Pedro e também escreveu cartas à igreja de Corinto. Foi preso, pregando a centenas de pessoas na prisão, foi morto com uma corda no pescoço. Por exemplo, outro, Inácio de Antioquia, que nasceu do ano 30 ao 107, bispo de Antioquia, discípulo de João, e conheceu Paulo, sucessor de Pedro em Antioquia, o pastor que assumiu lá a igreja de Antioquia. Ele que estabeleceu a catolicidade, a universalidade da igreja, foi ele que fez isso, que estabeleceu. Também foi preso e morto por não negar Jesus. Perseguição da igreja, da própria igreja. Policarpo de Esmira, o bispo de Esmira, morto na arena por não negar Jesus. Foi queimado vivo. Quando foi queimado, disse uma história que o cheiro dele era um cheiro de flores. Eles condenaram ele por ser ateu. Justino, o Mártir, o pensador, o primeiro pensador da igreja. Ele foi um apologético, é assim que fala? Como é que é? Apologético. Um defensor da fé, um sábio da época. Um dia perguntado se tinha todas as respostas, ele disse que não, que estava aprendendo sobre Jesus e a verdade que teve na sua conversão. Assim passou a ensinar teologia e filosofia. O primeiro filósofo cristão. Também morreu
por causa de Jesus e foi açoitado e decapitado. Irmãos, e o maior de todos, né, segundo a história, Agostinho de Hipona, porque ele que revolucionou os pré-reformadores, por causa dele e de todos os estudos e todos os ensinos dele, que veio João Calvino, Lutero e outros. Santo Agostinho, um dos maiores pais da igreja, o maior pensador, o maior teólogo, desde Paulo, os que inflacionou ou que impactou Lutero, o pai da reforma, o cara da graça, que diz que tudo é pela fé. O filho da Santa Mônica, que era a mãe dele, uma santa, porque ela era cristã, ele não, ele era um desviado que andava nas trevas. E quem já leu as confissões de Agostinho vai saber do que eu estou falando. O cara era tenebroso, onde habitou o pecado, superabunde a graça do Senhor. Um grande hedonista, apaixonado por sexo, é isso mesmo, o prazer da carne. Em Milão, quando foi dar aula de retórica, quando teve o contato a primeira vez com o cristianismo, e foi, sabe quem que foi, contou para eles, irmãos? Sabe quem? E eu abro um parênteses aqui com o Alê. Sabe quem que levou ele para Jesus? As crianças. Elas estavam cantando e ele ouviu a canção das crianças e chegou lá perto. E a canção dizia assim: pega e lê, pega e lê. Irmãos, e ele correu para onde? Para as escrituras. E recebeu revelação, recebeu luz. E ele leu, sabe aonde? Eu quero ler com você. Na RA de novo, Bruna, Romanos 13 e 14. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgia e bebedice, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestindo do Senhor Jesus Cristo, e nada disponha para a carne no tocante às suas corrupciências. Neste momento, irmãos, o coração dele foi cativado pela palavra. É como se ele fosse, sabe, capturado. Ele foi ferido pela palavra. Então, Agostinho amou o Senhor. Ele amou de tal maneira, sabe, que ele fez coisas ricas. Irmãos, sabe por que Lutero fez o que fez? Foi por causa desse homem aí. Sabe por que Agostinho? Eu sei que foi o Espírito Santo na vida dele, ele recebeu. E eu não quero que você não entenda mal, mas foi ele que defendeu a graça, defendeu que o homem tinha que fazer nada para receber, porque Deus já tinha feito. Agostinho de Hipona, o cara que era perdido. Então olha para o seu irmão e fala: há esperança para você. Há esperança para mim, Ale. Há esperança para você, Dudu. Pensa no cara que era pior. Tem cara pior que ele, eu não conheci pela história, mas o cara foi. Ele foi um cara que debatia muito com Pelágio. Vocês já ouviram falar, a Cris aqui já deve ter falado para vocês, que Pelágio defendia o arminianismo, que o homem tinha que fazer as coisas, que o homem tinha que fazer a parte, se Deus não fizesse a parte, ele não recebia. E Agostinho falou: não, o homem não tem que fazer nada que Jesus já fez. Efésios 2, 1 ao 10, rapidinho, irmãos, não sei se eu vou ler tudo isso. Tem um pouquinho de tempo ainda, né? 1 ao 10. Ele nos deu vida, estando-nos vós mortos em todos os nossos pecados e delitos, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe e a potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Nós andamos segundo a inclinação da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filho da ira, da escuridão, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois sem feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa é a doutrina da salvação, irmãos. Doutrina monergista. É de Deus, é Deus quem salva o homem. Foi um dos grandes legados de Agostinho. Ele teve outros, irmãos. A origem do mal, o pecado original, a castidade, a teologia da igreja, entre outros. E ele, irmãos, influenciou Pedro Valdo, que decidiu abandonar todos os seus bens e pregar, e ele só ficou com um pouquinho para sustentar sua família. Ele influenciou também o Papa Alexandre II, o John Wycliffe, eu estou pulando, irmãos, que foi um professor da Universidade de Oxford, teólogo reformado, religioso, inglês, considerado precursor das reformas religiosas que sacudiram a Europa. Também esse cara, irmãos, foi o primeiro cara que traduziu a Bíblia para o inglês. No dia 28 de dezembro de 1384, ele foi acometido por um ataque e falecendo depois 3 dias. Esse cara também influenciou John Hus, que a Cris falou aqui a semana passada. Outro pensador, um reformador tcheco, que iniciou seu movimento baseado a John Wycliffe. E os seus seguidores eram conhecidos como russista. Como eu disse, que quando pegaram o Lutero lá e falaram, você é um russista, ele não sabia nem o que era, ele foi estudar e falou, eu sou mesmo. Porque ele também foi influenciado por John Wycliffe e também por Agostinho. É muita palavra para a gente lembrar. E antes de ser queimado, eu já contei essa história aqui. Ele disse essas palavras ao carrasco: hoje vocês estão queimando um ganso. Ganso é a mesma coisa que significa Hus, a Cris já falou semana passada, uma língua boêmica. Dentro de um século encontrarão com um cisne, e este cisne vocês não poderão queimar. E eles estavam dizendo sobre Martinho Lutero, que 102 anos depois pregou as 95 teses na igreja de Wittenberg, cumprindo-se a profecia de Hus. Irmãos, eu estou caminhando para o fim, é verdade. Depois de 100 anos, e a Cris aqui esboçou sabiamente a semana passada aqui sobre a história de Lutero. Depois de 100 anos, um alemãozinho se levantou, quebrando todo o paradigma da escuridão. Ele teve revelação do Espírito Santo. Ele falou, peraí, não é bem assim. A igreja estava governando tudo e todos. A igreja se levantava contra aqueles que iam contra. Ela governava tudo. E a Cris falou agora há pouco
que ela queria mais o dinheiro, porque eles estavam lá querendo construir a Basílica de São Pedro. Então eles queriam dinheiro. E eles estavam fazendo de tudo, e estavam cobrando indulgências do povo. O povo tinha que pagar se quisesse ir para o céu. Isso não tem nada a ver com os estudos de Agostinho. Isso não tem nada a ver com a palavra do Senhor e a salvação pela graça. E ele falou, peraí, não pode ser, não é assim. E ele se levantou, irmãos, e esse alemãozinho pregou essas teses, e as teses foram disseminadas e todo mundo teve acesso, e eles queriam matar, mas não conseguiram matar o alemãozinho. E o alemãozinho foi lá para o castelo, irmão, e escreveu e traduziu a Bíblia do grego para o alemão. E essa Bíblia foi e teve acesso, nós tivemos acesso a ela, e ela chegou até nós. Irmãos, e aconteceu uma grande revolução da verdade, a revolução da luz. Irmãos, e hoje temos toda essa tecnologia e toda essa informação. Foi por causa de um homem que desenterrou e tirou da escuridão e trouxe para a luz tudo que estava oculto e escondido. E ele, em paralelo com João e outros, deixa para uma próxima oportunidade traçarmos sobre outros, mudou a história do mundo. O mundo mudou por causa da verdade. O mundo mudou por causa da luz. E aonde a luz está, irmãos, a luz está, o mal tem que sair. E a luz veio. E a luz dissipou o engano, dissipou a mentira, e fez com que todas as coisas fossem descobertas e inventadas. Irmãos, não tinha nem energia elétrica. Em 1800 que foi ver a energia elétrica. Isso foi por causa da sabedoria, da luz de Cristo em nós. Você tem noção disso? E por que nós insistimos ainda a andar nas trevas? A minha pergunta para caminhar para o fim, irmãos. Nós hoje temos luz suficiente? Nós conversávamos, eu e a Cris, nós dizemos que parece que o mundo está voltando para trás, que a verdade está sendo oculta de novo, ocultada, porque hoje em dia parece que nem tem mais verdade. São tantas narrativas que a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, porque nós não observamos o que a palavra diz, e nós ficamos com o que dizem as pessoas. E aí parece que nós estamos caminhando para um tempo de trevas de novo, em plena luz de Cristo em nós. O crente não está sendo... Será que precisamos mesmo de uma reforma então? Precisamos de uma reforma então? Irmãos, precisamos de uma reforma, a começar daqui, ó, a começar de mim, sabe? Existe muita escuridão reinando em nossos corações, sabe? E por isso nós não temos capacidade de fazer aquilo que Deus prometeu que nós podíamos fazer. Deixa a luz entrar, irmãos. Deixa a luz entrar em nossos corações. Deixa a luz entrar, Kaique. Para de andar nas nossas consciências, nos nossos desejos, como nós lemos há pouco, e começa a andar na luz, como na luz nós estamos. Não parece? Não parece? Eu quero ler uns versículos para caminhar para o fim. E a pergunta é: somos luz ou somos trevas? Analisa aí. Em silêncio, só você e Deus. Você tem sido luz ou tem sido trevas? Será que onde nós estamos, nós temos manifestado a luz? No nosso trabalho temos manifestado luz? Ou nós nos parecemos com a escuridão e estamos perdidos como os demais? 1 de Pedro 2:9.
exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que te vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Efésios 5, 8 ao 11. Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. João 12, 35 e 36. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos acompanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que vós torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. João 12, 46, um pouco mais para frente. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 3,19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Colossenses 1,13. A excelência da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Medite, irmãos, nessas leituras. Medite nessas leituras. 1 Coríntios 4, 5. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 2 Coríntios 4, 6. Acabando, irmãos. Porque Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Não anda com eles, irmãos. Se afasta deles. Não se pareça com eles. Não faça sociedade com eles. Não comuna coisas em comum com eles. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com trevas? 1 de João 6, 7. Se dissermos, escuta essa, que mantemos comunhão com Ele, Jesus, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não adianta falar, irmãos, que temos comunhão com Jesus se ainda continuamos andando nas trevas. Somos mentirosos
nem conhecemos a verdade. Mas se estamos realmente na luz, aqui a palavra diz: temos comunhão com o nosso irmão, e o Senhor perdoa os nossos pecados. Acabando, irmãos. 1 de Tessalonicenses 5, 4 e 6. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como um ladrão, nos apanhe de surpresa. Pode acontecer. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. 1 de João 2, 8 e 11. Corre atrás de mim, Edinho e Bruna. Todavia vos escrevo um novo mandamento: aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já se brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz. Isso fala, irmão, de ser maltratado, de ser perseguido e assim mesmo querer amar. Nele não há nenhum tropeço, porque ele ama. Ele não cai à toa, ele não cai na cilada, ele não cai na armadilha. Ele ama. Versículo 11. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, irmão, está perdido, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Você não sabe de nada, você só fala daquilo que você não sabe, e aí anda na escuridão perdido. Ame. Quer ver um discípulo de Jesus? É aquele que está amando aquele que maltrata, que está sempre perdoando, que perdoa qualquer coisa e não está nem aí para as consequências, porque oraram por mim hoje e disse assim, que a recompensa vem de Jesus, irmão. Aqui na terra é tudo passageiro. Perdoa. Quantas vezes? Só 490 por dia. Parei. Romanos, irmãos, eu preciso acabar. Falta só 3 passagens. Romanos 13, 12 e 14. Romanos 13, 12 e 14. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revisitamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, nem em bebedice, nem em impudícias e dissoluções. Não em contenda, em ciúmes. Irmãos, quanto ciúme tem no nosso meio? Mas revistai-vos do Senhor Jesus Cristo. E nada, irmãos, nada disponha para a carne no tocante às suas concupiscências. Irmãos, não! A carne é má, a gente já cansou de falar, a carne é má, irmãos. A carne vai fazer você ficar para esse lado, ela vai querer te pender para esse lado. Se você confiar na carne, você já pecou, já caiu e já está na escuridão. Irmãos, nós somos maus. E nós precisamos entender isso desde o começo, da primeira leitura. Davi já dizia através da crise aqui, nós somos maus e no pecado nós fomos formados. A tendência é morte, a tendência é escuridão. Devemos nos apoiar no Espírito Santo, na presença do Jesus Cristo em nós, na pessoa do Espírito. Quero ler esse mesmo versículo na Amplificada, Romanos 12, 13. Não precisa pôr aí, Edinho, eu não te passei.
estou caminhando para o fim, de verdade. A noite já se foi e o dia está quase chegando. Dissemos então, lançar fora, deixar para lá, as obras e os feitos das trevas e vestir a armadura completa da luz. Vivamos e nos comportemos, irmãos, de maneira honrosa e digna, como alguém que anda na luz, em plena luz, a luz do dia, não em orgia, não em bebedeiras, não em imoralidade e libertinagem, em sexualidade e libertinagem sexual, não em brigas, não em ciúmes, não em inveja, não em contenda, não em levantar igrejinhas, mas sim vista de Jesus Cristo, o Messias, na pessoa do seu Espírito, e não faça provisão para a satisfação própria, a carne, pare de pensar nos seus desejos malignos e na sua natureza física, para em satisfazê-la nos desejos e nas luxúrias. Para, viva na luz. Você é luz? Para terminar, eu quero ler Mateus 5,14 e nós vamos orar, porque o Espírito vai continuar falando ao seu coração. Na RA, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, acima, e alumia a todos os que encontra na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Vocês são luz do mundo. Vocês são luz do mundo. E a luz não pode ficar escondida. A luz não pode ficar oculta. A luz não fica embaixo da mesa. A luz fica em cima da geladeira. Quando a gente acende uma vela em casa, quando acabar a energia, a gente põe a vela acima para clarear todo o ambiente. Se você é luz, você precisa brilhar neste mundo praticando as boas obras que o Senhor nos ensinou. E isso glorifica o nosso Deus. Fique em pé no seu lugar. Hoje, nós podemos ser mais um líder que manifesta a luz nesse tempo. Ainda hoje, irmãos, nós podemos ser influenciadores e dissipar todas as trevas, primeiro o que está em nosso coração e depois no mundo. Se você, como eu, reconhece que precisa mudar, que precisa ser luz verdadeira, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu reconheço. É tempo da igreja se levantarmos. A Bíblia diz que a criação espera a manifestação da luz, e nós estamos escondidos, com medo. Nós vemos os grandes homens que vendiam tudo
para fazer. Entregavam tudo. Eu não estou falando que você tem que vender tudo, mas você tem que se entregar completamente a você tem. Nós não nos entregamos. A verdade é que nós vamos dando aos pouquinhos. E aí o mundo não vê Cristo em nós. A minha oração é que o Senhor tenha misericórdia da igreja. E que a luz realmente chegue. Porque a Bíblia diz que a luz já está chegando. Feche seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Senhor, nós somos tão maus. Como pode vir alguma coisa boa de nós se nós não escolhemos o Senhor? Se nós escolhemos os nossos desejos, escolhemos ser visto, escolhemos ser poderosos, escolhemos guardar o tesouro na terra e montar para cá, Pai, o nosso governo. Queremos comandar, queremos dominar, queremos ser lembrados. Tem misericórdia de mim, Pai. Como foi lido no início deste culto, Pai, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia da igreja aqui, Pai, neste lugar. Tua palavra diz: se o Senhor não se manifestar a nós, Pai, nós não temos condição de ser nem fazer. Mas a verdade é, Pai, que nós temos amado mais as coisas desse mundo do que o Senhor. Que possa acontecer conosco aquilo que aconteceu com Agostinho, Pai. Que a palavra possa nos capturar, de maneira que nós amemos o Senhor de verdade. Ah, Deus, vai começar de mim, Pai. Como posso ensinar se eu não te amo totalmente? Muda o meu coração para te amar mais, para te amar com todo o meu ser, todo o meu ser. Precisamos te amar mais. Eu entrego, Pai. Nós falamos tanto isso, mas na verdade não entregamos. Nós amamos verdadeiramente ao mundo. Muda a nossa história, muda os nossos amores. Muda, Senhor, muda as nossas paixões, muda a nossa direção, traz luz aos nossos olhos, porque a tua palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, mas se os nossos olhos forem trevas, todo o nosso corpo será tenebroso. Tira as trevas do meu coração, tira a treva da nossa igreja, Senhor. Que adianta reunir todo domingo, toda terça, toda quinta, mas não deixamos a luz entrar. Continuamos a receber o que o mundo dá e dispensamos o que o Senhor tem dado. Tem piedade de nós, tem piedade da igreja. Tira o ego, o orgulho do meu coração, Pai. Muitas das vezes nós só queremos ser visto. Queremos fazer sucesso. Queremos ter bens. Queremos só trocar de carro. Esquecemos de praticar as boas obras. E o Senhor não recebe agora porque nós queremos ficar com ela. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia de nós. É hoje que precisa levantar Luteros aqui. É hoje que precisa levantar Calvinos. Ah, Rocitas, onde estão vocês? Onde estão? Ah, nós comemoramos 505 anos e precisamos urgente de uma nova reforma em nossas vidas. Uma reforma na igreja, a unidade da igreja, o amor da igreja pela igreja, o amor da igreja pelo povo que está em trevas.
Hoje há uma rincha, há inimigo contra inimigo, igreja contra igreja. Toque meu coração, no coração da tua igreja nesta manhã. Captura os corações para ti. Deseja o Senhor, fala com o Senhor no seu íntimo, ou fala alto, rasga o seu coração, fala: eu desejo o Senhor. Senhor, eu te desejo. Fala até o seu coração capturar isso de verdade. Eu não quero desejar mais as coisas desse mundo.